Seja muito bem-vindo ao canal Registro Investidor. Sou o Regivalder e hoje eu quero conversar sobre a importância da diversificação de ativos e como que isso impacta no risco retorno do nosso portfólio. Tem muito a ver também com a alocação estruturada que muito se tem hoje em dia no mercado. Vou mostrar isso aqui em Python, algumas análises numéricas, aí nós vamos poder tomar e tirar algumas conclusões. Antes de mais nada, fazer um disclaimer. Aqui, deixa eu até colocar minha tela. Então, como é que funciona? Eu, particularmente, utilizei aqui a biblioteca BT, que é a biblioteca Backtest do Python. O Python, para quem não conhece, é uma linguagem de programação muito utilizada em finanças. Utilizei a biblioteca BT, Backtests, e a biblioteca QuantStats. Foram as bibliotecas que eu utilizei, mais a Yahoo Finance para poder baixar os dados. Não sou programador, código aqui é bruto, é na marretada. Então, aprendo aquilo que eu utilizo para poder fazer as minhas análises e assim a gente sair um pouco do Excel e melhorar um pouco mais o nosso portfólio de competências, né? Vamos lá, então. Vocês já podem ver aqui. Então, aqui eu coloquei o passo a passo do código, né? Por que eu fiz, então? Baixei as bibliotecas, instalei. Essa função aqui é uma função para baixar dados do Banco Central, então eu baixei o CDI diretamente do site do Banco Central e nós vamos ver mais à frente para que ela vai ser, para que esses dados serão utilizados. A data de referência é 4 de janeiro de 2019 até 20 de janeiro de 2023. Vou pegar uma janela pequena porque as conclusões que nós vamos tirar do nosso estudo, elas são tranquilamente, elas servem. Elas serão bem utilizadas nesse intervalo de tempo que pegou a pandemia, que é um bom estudo de caso para a gente poder sentir como que uma carteira ela se comportaria durante a pandemia. Então aqui são algumas funções que eu utilizei, que foi importante eu vou colocar, pessoal. Vamos lá. Essa aqui é a nossa carteira. Então a nossa carteira inicial, ela será formada por VEG, ENGIE, Taurus e Itaúsa. Totalmente aleatório, não fiz pesquisa sobre as empresas, não fui a fundo em nenhuma delas. Realmente tudo aqui é aleatório. O que nós utilizamos aqui, então essa daqui é a função, né, para você baixar os dados do Yahoo Finance, e nós utilizamos o fechamento ajustado, que é aquele que os preços ele já vêm descontados de dividendos, JCP, split, implit. Então a gente tem essa função aqui no próprio Yahoo Finance, a gente consegue baixar os preços ajustados. Essa daqui foi a nossa carteira, para vocês verem como é que funciona, né? A gente rodou ali atrás, a gente dá um play, então nós temos a nossa carteira. No dia 4 de janeiro de 2019, temos a tabelinha com as ações e os preços das ações. E aqui, propriamente dito, nós vamos começar o nosso estudo com relação ao backtest. O que nós vamos fazer aqui? Deixa eu marcar cada item dessa linha de código. Então, aqui a gente começa a construir o código da biblioteca que vai ser utilizada, a BT. Então, qual que é a nossa estratégia? Rebalanceamento de ações. Como que funciona a estratégia de rebalanceamento de ações nesse caso aqui? Você coloca os pesos. Aqui nós vamos colocar pesos iguais. Então, cada ação terá 25% de peso na carteira. Todos os meses, no final do mês, o algoritmo ele automaticamente vende aquela ação que está com a posição maior e compra a ação que está com a posição menor, dada a variação daquele mês, né? Dada a rentabilidade que ocorreu durante aquele mês. Então ele sempre vai buscar deixar igual. Qual que é o problema que eu não vou abordar nesse vídeo e posso fazer num próximo? É você vender a ação que está rendendo melhor para comprar aquela que está pior. Eu particularmente não uso essa estratégia dessa forma, no entanto, ela já vai nos mostrar um resultado muito bom. Então, o rebalanceamento é isso. Você vende a que está maior e sempre você vai buscar deixar o peso em 25%. Retornando, temos aqui, ela vai rodar uma vez por mês, ou seja, a cada mês ele vai fazer essa explicação que eu dei, de deixar os pesos iguais novamente, todos os ativos, pesos iguais e rebalance, que ele está aqui. E eu comparei com a estratégia de buy and hold.
Como seria a estratégia de buy and hold? É a mesma coisa, só que você vai rodar somente uma vez. É a mesma coisa no sentido, né? Você vai comprar apenas uma vez todos os ativos com pesos iguais e vai deixar até o final. O buy and hold puro que nós já conhecemos. Então vamos lá. Aqui eu já rodei, então você vai clicando aqui. Eu já rodei antes, é claro, para a gente ter certeza que estaria tudo ok no nosso vídeo. E aqui você roda e você vai ter os resultados expostos aqui. Então, vamos analisar os resultados, que é mais importante. Na estratégia de rebalanceamento, ela teve uma rentabilidade de 127% contra o buy and hold 119%. Uma rentabilidade muito próxima, ali pouca diferença. Mas o mais importante para mim nessa análise não é a rentabilidade. Primeira coisa mais importante que eu vou mostrar aqui, que eu sempre converso na carteira plena, é o máximo drawdown. Isso daqui é o mais importante. Eu vou até abrir um parêntese para poder explicar. Como é que funciona? Tá, para quem não conhece, a carteira plena é uma carteira do grupo do Dica de hoje. E nessa carteira nós temos classes de ativos. Temos ações nacional, temos ações internacional, fundos imobiliários e renda fixa. E todos esses ativos eles são gerenciados por analistas diferentes e a Carol faz basicamente a gestão do portfólio nos momentos de entradas e saídas, tentando aproveitar e capturar o melhor momento de compra. Então, vamos lá então. Deixa eu mostrar para vocês agora. A gente pausou aqui, agora eu vou mostrar como que a gente entende o que é o drawdown. Antes de irmos para o drawdown, eu quero olhar aqui a nossa volatilidade. Isso aqui também é importante. As pessoas têm que olhar. Na estratégia de rebalanceamento, a volatilidade é menor. Ela tem uma volatilidade praticamente 29% contra 31% da buy hold. O que isso quer dizer? 29%, vamos arredondar para 30%, só para explicar o conceito. A volatilidade anualizada ela é importantíssima, porque ela te mostra o quanto que a sua carteira pode variar. Se você tem uma carteira com 100 mil reais, com uma volatilidade de 30%, ela pode ir para 130 mil ou pode ir para 70 mil. Isso daí é algo normal nessa carteira com essa volatilidade. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que entender, olhando a carteira dela e fazendo o histórico do estudo sobre a variação da carteira, de uma ação, o que quer que seja, é a volatilidade. Ela tem que saber o quanto que é o normal aquela carteira oscilar. O que não pode é a pessoa ter 100 mil reais investido e aí vira 70 mil, ele entra em desespero, achando que é o fim do mundo, porque ele não sabia ou não observou que a volatilidade da carteira dele era essa. O que é normalmente que assustaria mais? Sua carteira tem uma volatilidade média de 10%, e em dado momento você está com uma perda de 30%. Ainda esse valor ele se incorporaria à nova média para poder fazer o cálculo dessa volatilidade, mas é um ponto fora da curva. A gente percebe que não é uma volatilidade comum, é uma volatilidade fora da curva. Então, o primeiro ponto você tem que saber da sua carteira ou da ação. Qual é a volatilidade do ativo anualizado? Se você souber isso, você já consegue ficar com o coração mais tranquilo na hora que você tiver alguns sustos na sua caminhada como investidor. Agora vamos conversar sobre o drawdown. Vamos começar aqui do início. Eu fiz basicamente a mesma coisa com outro algoritmo. Na verdade, aqui foi mais no braço. Peguei todas as operações realizadas naquela análise, coloquei aqui e vamos lá. Aqui nós temos o gráfico. Fiz o gráfico daquela carteira com aquelas 4 ações. E aqui eu fiz o relatório dessa biblioteca que eu acho muito interessante. Os assinantes da carteira, eles têm acesso a essa biblioteca. E aqui eu vou explicar o drawdown.
Vamos lá. Primeiro eu mostro a imagem, depois eu mostro o conceito propriamente dito. O drawdown é isso daqui, ó. Imagine que você tem uma carteira, ela começou aqui. Pá. Aí você entrou hoje, no dica de hoje, comprou a carteira, aí fala assim, tô bem, comprei uma carteira top, falaram que é boa, e aí agora eu vou só surfar. Aí você compra a carteira bem aqui, e se você observar, essa parte em vermelho quer dizer que quem comprou no maior topo anterior, ele está perdendo dinheiro até hoje. Até esse ponto aqui, em 2020. O drawdown, o máximo drawdown é o maior ponto alto da carteira. E qual o cara mais azarado que eu brinco lá? O mais azarado, aquele que comprou no topo e depois disso começou a cair e não para mais. Sempre, ele nunca recuperou. Então esse é o máximo drawdown. Ele tem um tempo até ele recuperar. O que isso quer dizer? Que a carteira ela não tem a rentabilidade igual para todo mundo. Quem entrou aqui no início, ele está tomando prejuízo até acabar o drawdown. Essa parte branca quer dizer que ninguém na carteira está tomando prejuízo. Ninguém. Qualquer pessoa que tenha entrado na carteira está no lucro nesse momento aqui, né? Um momento pretérito, é óbvio. Então vamos lá. Mas se você pensar que quem comprou aqui no meio, ele não está participando desse drawdown. Ele está no lucro. Aí você vai ter pessoas da carteira, um vai estar felizão com a carteira, falando, pô, tô bem na carteira, tô tendo maior lucro. Aí o outro vai falar, putz, cara, que merda, eu tô na mesma carteira e tô no prejuízo. Por quê? Não observar exatamente pontos de entrada. E aí você vai falar assim, ah, Regi, mas preço no longo prazo não importa. Sim, não importa. E é verdade. Só que, o que acontece? Imagine que você que está chegando agora, investidor novo, há pouco tempo, você investe, descobre uma carteira interessante, aí você compra as ações da carteira, aí você perde 30%. Você acha mesmo que para essa pessoa que está perdendo 30%, o preço não está importando para ela? Você acha que o psicológico dela não está importando? Isso o Morgan Housel, no livro dele, Psicologia Financeira, ele comenta que ele coloca decisões razoáveis e decisões racionais. Muitas das vezes, a razoável é aquela que faz sentido para você, para que você se mantenha numa estratégia. A racional é o número. É aquela conta que você faz que não sei o quê, e aí você, não, isso aqui vai dar certo. É igual morar de aluguel ou comprar casa própria. Ah, tem 1 milhão de contas que vai te falar que o aluguel é melhor. Ah, você reinveste, não sei o que lá tal. Você já morou de aluguel? Sabe o caos que é você ficar se mudando quando alguém pega seu imóvel, pede o imóvel de volta tal. Então as decisões elas são diferentes para cada pessoa. E a decisão racional é essa. Então quando alguém que está começando a carteira falar para ele assim, não, pô, é tranquilo. Tá dentro do drawdown perder 30%. Porra, o cara tá de sacanagem com a minha cara, pô. Vou perder 30%, falaram que esse negócio aqui era mó bizu. E aí a pessoa tem que entender. Então vamos voltar aqui para o nosso gráfico. Então olha só. Esses são os drawdowns. Nesse ponto aqui, quem entrou aqui começou a perder e só recuperou aqui. Esse drawdown foi pequeno. Esse foi... E até agora, ele está tendo drawdown. Quem entrou nesse topo aqui, ele está tomando prejuízo. E vamos ver o tempo que isso demora. Vamos olhar o último drawdown. Nesse gráfico aqui, nós temos o último. Eu até marquei aqui. Se nós observarmos, o último drawdown ele não acabou ainda. E ele já dura 291 dias. Ele já dura 291 dias e a pessoa perdeu 21%. Então, quem entrou naquela última marcação que eu coloquei, ele está perdendo 21% a 291 dias aqui, ó. Nesse ponto. Ele está perdendo 21% a praticamente 300 dias. Aí você acha que esse cara tá feliz? Acha que esse cara tá, porra, tô amarradão. A carteira tá top. Tô perdendo aqui,
21% em 300 dias, pô. E quando que ele vai ganhar de volta esse dinheiro dele? Só não dá para saber. Então, é importante observar isso daí. E um gráfico que reflete isso muito bem é o Underwater. Esse gráfico aqui. Se a gente... Olha só. Quando a gente observa o gráfico Underwater, a gente vê que o normal do drawdown de perda dessa carteira, a média, é 10%. É 10%. Esse topo aqui, esse pico, esse abismo, isso aqui foi pandemia. Então você vê que ela teve um drawdown grande, mas recuperou num tempo menor. Então ele teve uma queda, aqui ela ficou negativa um tempão, aí depois voltou. Então observe que essa carteira, mesmo ela tendo uma rentabilidade boa, como eu coloquei lá no outro, né, 127%, se não me engano agora de cabeça, ela tem drawdowns pesados, assim, para quem está investindo. É agressivo. Uma média de 10% de queda, você está tomando prejuízo aqui, drawdown de 10%. Então, é uma carteira que você tem que entender o que está acontecendo com ela para ficar tranquilo. E aqui nós temos o nosso mapinha de calor, né, com a rentabilidade da carteira, bem interessante, bem legal. E isso é importante. Os principais as informações, a gente pode ter outras aqui também. Por exemplo, o Sharpe. O Sharpe é o retorno sobre o risco. Então aqui nós temos o Sharpe dessa ação, o Roll Sharpe, quer dizer que é o Sharpe medido a cada 6 meses. Então ela chegou a ter Sharpes ótimos. O Sharpe interessante é quanto maior, melhor para o índice Sharpe. Então ela teve índice Sharpe bem interessante, ó, altos aqui. Aí depois ela teve alguns índices Sharpes baixos, né? Sharpes ruins. Mas você precisa entender, ó, a carteira ela tem um Sharpe interessante, ela tem hora que ela está muito bem, mas se você observar, poucas vezes o Sharpe dela ficou abaixo de 0. Um Sharpe ruim, um risco-retorno ruim. A volatilidade também, né? O rolling, são janelas rolantes de 6 meses. Lá nós tínhamos a volatilidade dela de 30% praticamente anualizado. Então aqui a gente tem em janelas rolantes. Você vê que a média é pouco acima de 20%, né? Abaixo de 40%, mas ela chegou a momentos bem mais altos. Pandemia, é claro, a volatilidade vai lá para as alturas. No entanto, veja que ela caminha aqui na média, em janelas rolantes, melhor do que a média até, né? Ela é um pouquinho melhor do que a média. De repente, a volatilidade aqui da pandemia jogou a média anualizada dela um pouco para cima, não refletindo a realidade. Por isso que é bom nós utilizarmos janelas rolantes. Assim a gente tem um horizonte melhor de análise. Retornos diários, um eletrocardiograma, né? Sobe, desce, que doido. Ok. Ficou bem claro o que você tem que entender numa carteira, né? O drawdown da carteira. Quais são os momentos que essa carteira está positiva ou ela está negativa? E a volatilidade. Por que eu vou explicar isso? Porque agora nós vamos passar para os próximos testes que eu fiz aqui. Então, nós observamos, né? Eu já expliquei o que aconteceu lá. Essa aqui é legal, Com relação aos pesos, olha só. Aqui nós temos os primeiros lançamentos e aqui os últimos, já do ano, né? Até o dia 19. Então, ele vai sempre buscando, ó, deixar o peso em 25%. Ele começou muito próximo de 25% para todos. E ele vai realizando as operações. Eu vou colocar aqui um ponto. Vamos colocar aqui 15 dias de operação. Não, aqui não. Aqui. Que ali os pesos não... os pesos ali eles não mostram. Então, olha só. Ele começa a vender, ó. Ele realiza aqui, aí ele vende, ó. Aqui, porque o tail são os últimos 15 dias de operação. Então, no final do mês de setembro, ele vendeu Itaúsa e vendeu VEG. Uma estratégia de rebalanceamento dessa é muito óbvio para quem conhece a VEG.
que todos os meses ele vai vender VEG. A VEG vai estar subindo e ele vai estar vendendo VEG e comprando. Por exemplo, aqui ele começou a comprar Taurus, em outro momento de certo ele começou a vender Taurus, porque a Taurus estava dando bastante lucro, com uma rentabilidade boa, então ele começou a vender a Taurus e comprar. Cara, quase sempre a Itaúsa foi comprada aqui, porque a Itaúsa, né, se nós olharmos aqui o preço, ó, ela começa em 8,83, ela termina em 8,70. A Taurus começa em 6,70 e termina em 14, mas ela teve um ápice aqui bem maior. A VEG começa em 8 e vai para 37, praticamente 38. Então agora que a gente já entendeu, nós vamos mudar agora. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar as 4 ações, 3 fundos imobiliários e 3 ações internacionais. Então aqui está a nossa nova carteira. Os fundos KNCR11, HGLG11 e o FLMA, que é dos Faria Limers. E aqui o internacional preferi colocar BDR, Coca, Amazon e Microsoft. A mesma coisa, o código já está rodado. Então, nós fizemos aqui a mesma coisa, eu achei que já estava carregado o código, ele não estava. Baixei. Aqui nós temos a nossa nova carteira. O nome dela agora é Carteira Ações Completa. Então vamos lá. Fiz a mesma estratégia com rebalanceamento de carteira e com o buy and hold da carteira. O que eu fiz aqui? A mesma coisa, né? Rebalanceamento de carteira, da carteira Ações Completas e o buy and hold de carteira das ações completas. Aqui nós vamos rodar o resultado. O que a gente já percebe? Vamos lá. Primeira coisa, a rentabilidade piorou. Agora é 96%, o rebalanceamento, e aqui é 88%. Então, quando você diversifica a sua carteira, a primeira coisa que você observa é a rentabilidade dela vai diminuir, é óbvio. Você está diversificando, você está pulverizando o seu dinheiro, você vai ter uma rentabilidade menor. Vamos achar aqui. Mas, em compensação, o drawdown também ele reduziu. Nós tínhamos lá um drawdown maior e agora ele reduziu. Qual que era o drawdown da antiga? Nós saímos de um drawdown de 40%, praticamente, né? O máximo drawdown de 40%, e passamos para o máximo drawdown de 26%. Então, você perde em rentabilidade, mas você ganha em volatilidade. Você fica com a volatilidade mais tranquila. E eu te mostrei por quê. Enquanto lá era quase 40% de drawdown, você tem um drawdown aqui de 26%. Então você vai estar a maior parte do tempo mais tranquilo com relação à sua carteira. E a volatilidade anual, cadê? O Sharpe é um Sharpe de 0,5% e a volatilidade anualizada ficou em 20%. Uma volatilidade menor, né? A volatilidade lá na outra era 30%, agora você tem uma volatilidade de 20%. Então você passou a ter uma volatilidade, um risco menor, você tem menos oscilação na sua carteira, você tem uma carteira mais diversificada, isso proporciona mais tranquilidade. Por quê? E aí você vai falar, não, mas eu tô na bolsa, eu sustento a marra, porque eu sou assim, eu sou o cara. Não é. Eu tô na carteira tem 1 ano. As 3 perguntas que eu mais ouço é: por que a ação X caiu tanto? Por que a ação Y subiu? E por que a gente não vende a ação X? Subiu muito. Todo dia eu recebo uma dessas 3 perguntas, ou as 3, ou mais de algumas vezes quando tem algum evento fora da curva. Quando você tem uma carteira que ela é estruturada, que você tem os ativos fazendo parte de um contexto, que você determinou percentuais para cada classe de ativo, e você busca comprar os ativos que estão mais descontados, você não se importa exatamente com as quedas, porque a volatilidade da sua carteira no final
ela é mais controlada. Você não tem que ficar lutando contra aqueles 30% que estão caindo na volatilidade de uma carteira só de ações com aquelas ações que eu escolhi. Aqui você tem mais tranquilidade. E não me importa, muitas das vezes, ter uma rentabilidade tão grande se a pessoa não souber lidar com a carteira dela e com a volatilidade da carteira. Porque isso aqui é uma brincadeira de 20 anos, de 30 anos. E é difícil alguém ficar sustentando subidas e descidas aleatórias de 30%. Então vamos dar continuidade à nossa análise, né? Vimos aqui que melhorou a volatilidade e melhorou também o drawdown. Agora vamos continuar. Aqui agora nós fizemos um emaranhador de tudo. Peguei a carteirona completa e coloquei um CDI. Só que em vez de colocar em pesos iguais, igual era nas outras, eu coloquei em pesos diferentes. Eu especifiquei os pesos aqui, ó. No código nós vamos ter esse item aqui. Eu especifiquei, ficou 25% para ações nacional, 25% internacional, 25% fundo imobiliário e 25% caixa no CDI. É praticamente a arca, né, do Primo Rico lá, né? 25, 25, 25. Coloquei aqui. Botei um CDI para a gente poder ficar melhor. Fiz o mesmo código. Não rodei, né? Tem que rodar. Rodei o código. Tive que corrigir aqui um detalhe, né? Porque aqui é na marreta. Vamos fazer rodar a nossa biblioteca. E vamos comparar agora os resultados. O retorno caiu. Cara, óbvio que ele vai cair, né? Nós aumentamos um ativo que pegou boa parte do percentual das ações e ficou em 25% de caixa. E agora o nosso máximo drawdown, ele é de 19%, né? 19%, enquanto o máximo drawdown do outro era 26% da carteira rebalanceada. Ele poderia ser melhor. Porque ele poderia até ser melhor. Óbvio que isso daqui a gente faz alguns ajustes. Mas você vê que ainda assim você já melhorou seu máximo drawdown dos dois lados. Você vai melhorar também a sua volatilidade. A volatilidade anualizada, cadê? 12%, baixou bem, né? 12% a volatilidade. Então você tá vendo? Você teve aqui uma volatilidade melhor. E se você olhar, ó, as transações, o que vai acontecer? Ele vai estar aqui a primeira, né, quando ele compra a renda fixa. Então essa daqui é a primeira transação que o algoritmo faz. E o algoritmo trabalha com uma carteira inicial de 1 milhão. E logo depois, no outro mês, que é no final do mês de janeiro de 2019, ele vai naturalmente vender renda fixa. Ele vai começar a vender algumas rendas fixas para poder comprar aquela. Se nós olharmos isso daqui na época da pandemia, que eu não observei aqui agora, você vai ter uma venda maciça de renda fixa, porque você vai ter uma queda nas ações e uma compra de ações com a renda fixa. Isso daqui é interessante, esse rebalanceamento. Ah, Regi, é o que você particularmente usa? Não, eu particularmente não gosto de vender. E eu não gosto de vender, porque eu vou te mostrar naquela primeiro código. Olha só o que eu vou mostrar aqui. Vamos trocar Itaúsa por PetroRio. Prio 3. E vamos rodar o código. Olha a diferença quando você troca uma ação, a rentabilidade. No rebalanceamento foi 432. No buy hold, mais de 100% acima. 578. Então, por que eu não gosto de ficar vendendo ações? Porque você está trocando excelentes artilheiros e contratando perna de pau. Só porque você acha que está caro. Isso daqui eu posso abordar num outro vídeo com mais detalhe, mas é só para mostrar. Por que o rebalanceamento ele é importante? Porque você melhora a volatilidade, você melhora o drawdown na carteira, consequentemente você fica mais tempo no jogo
e você sabe e percebe que está fazendo a coisa certa. Agora vamos fazer melhor, vamos manter a PetroRio e trocar Taurus por Oi. Oi. Carniça que vai ser isso aqui, vai lá. Eu nem vi com Oi ainda. Olha a diferença. Aqui ficou massa, ó. Cara, com Oi, vai lá um desavisado que tinha Oi, uma americana. Não vou colocar aqui americana porque antes ela tinha outro código. E eu não sei, não olhei para ver se era o mesmo código de 2019. Cara, 147% rebalanceando. E o buy hold 528. Então, se você ficasse só comprado nas ações, você teria um ganho melhor. E se você tivesse feito o rebalanceamento, você estaria vendendo a Prio todo mês, Prio, PetroRio, VEG, para comprar Oi, que a Oi tá barato, a Oi tá caindo. Então, por isso que o rebalanceamento ele tem que ser feito de forma ponderada. Eu mostrei que ele é uma excelente opção para melhorar a volatilidade da sua carteira, assim como a diversificação dos seus ativos, né, das suas classes de ativos. No entanto, você tem que ter uma ideia de uma estrutura a ser seguida, porque não basta você ficar vendendo a que está bem, comprando a que está ruim, porque você vai tomar ferro e vai estar vendendo um artilheiro para comprar o perna de pau, como eu já falei. Então, pessoal, eu vou deixar aqui abaixo o link do grupo da carteira plena, que é aberto, vai ter um lançamento da carteira. E isso daqui nós fazemos, a parte de ações eu tenho feito todos os meses, mostro para o pessoal como que está caminhando a carteira em relação ao drawdown, em relação à volatilidade, para que as pessoas se sintam tranquilas com relação ao que está ocorrendo. A nossa carteira, você tem diversos ativos, como eu já citei, né? São as mesmas classes do teste tem na carteira, e ela cada analista cuida da sua classe de ativo e a Carola faz aquela gestão de forma que a gente possa alocar o caixa que está chegando, né, os aportes, da melhor forma possível. Então você tem esse ganho em volatilidade, esse ganho de drawdown, e você já entende que quando você entrar numa carteira, espera para fazer os aportes, dê uma olhada, veja como que está a situação gráfica dos ativos, qual que é o momento que você está entrando. Não se apavore chegando lá, não, eu tenho aqui 100 mil, eu vou entrar agora e vou comprar tudo. Pô, tu vai perder dinheiro, pô, espera, veja onde tá, não sai comprando topo, não sai vendendo o que você tem para trocar por uma carteira nova, não. Espera, porque o mercado, ele é cíclico, ele vai se ajustando e você vai aportando, e essa brincadeira aqui dura 20 anos, então é tranquilo, vai chegar a sua hora de comprar. No entanto, você tem que ter essa tranquilidade, precisa entender que é assim que funciona o mercado. Eu espero que você tenha entendido, tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like, compartilhe com um amigo para que ele possa entender um pouco melhor como é que funciona a nossa estratégia de alocação de carteira, alocação de portfólio e gestão, para que a gente tenha um melhor retorno e um risco um pouco mais equilibrado, né? O famoso risco-retorno. Não adianta você achar que vai ter um retorno bom, porque não vai. E poucas pessoas segurariam o PetroRio até esse patamar que está agora. Ela só segura para chegar em 500 e tantos % de lucro na carteira quando ela sabe que aquela ação é uma das ações do portfólio dela, que ela não está preocupada se vai estourar, que são as ações que nós chamamos de ações de crescimento. E nós temos ações assim também, mas isso é papo para um outro vídeo, tá ok? Um grande abraço e até o próximo.